batendo um papo aqui agora, falar um pouquinho sobre a CIPA, que é muito importante em qualquer atividade, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, certo? Alguém aqui já participou em alguma coisa relacionada à CIPA? Nada? Conhece nada? Não sabe o que é CIPA? Qual que é o objetivo da CIPA, gente? O nome fala Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ou seja, pessoas que trabalham dentro de uma empresa e que vão contribuir para a prevenção de acidentes. Junto com o SESMIT, que é o técnico de segurança, o engenheiro, o enfermeiro, o médico, a CIPA, ela consegue colocar ali representantes dos empregados e do empregador. Ou seja, você tem uma pessoa de dentro da organização que trabalha ali e que vai correr atrás ali de ter um ambiente de trabalho mais seguro, certo? Por isso que a gente vai falar agora da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, o objetivo é prevenir doenças e acidentes. Então, quando a gente fala de trabalho em altura, quando nós falamos de trabalho a quente, espaço confinado, NR18, EPI, a CIPA ela faz parte. Ela é a quinta norma. Hoje nós temos aí cerca de 38 normas de trabalho. Então, começou com NR1, vem NR2, NR3, NR4, NR5, uma das normas mais antigas que tem. Então, a CIPA ela está presente dentro das empresas. E quando se fala em representante do empregador e dos empregados, são pessoas que vão estar ali tentando trazer melhoria para o ambiente de trabalho. Ok? Um dos itens também importantes do objetivo, né? Identificar os riscos, apresentar sugestões, promover. Então, o membro da CIPA, qual que é a função dele? A partir do momento que ele está como representante, a gente vai falar como é que funciona essa questão. O que a pessoa faz para ser membro da CIPA, por exemplo? Tem uma diferença do representante do empregador para o do empregado, a forma de acessar a CIPA. Mas o objetivo é ele estar no ambiente de trabalho e levar para as reuniões mensais aquilo que é importante para a melhoria do ambiente. Eu falei para vocês aqui que o acidente, quando ele acontece, basicamente são 3 fatores: condição, comportamento e efeitos da natureza. Efeitos da natureza não tem como a gente controlar. Quando eu falo da condição, do ambiente que não me traz segurança, é onde a empresa gasta mais. Equipamentos de proteção coletiva, meios ali necessários para fazer atividade de forma segura, de forma confortável, investimento em ergonomia, em climatização, em meios mais efetivos ali para a pessoa fazer atividade. Então a CIPA é uma comissão que vai ajudar nesse sentido, de pedir essas adequações, tá ok? E apresentar. Então, tornar compatível permanente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde. Então, não é só aquilo que eu vou fazer para evitar acidente. Quando a gente fala de acidente, o risco mecânico, que é aquele risco de acidente mesmo, o contato, a queda, o corte, o choque, a queimadura, isso que é muito visado hoje, asfixia, contato com contaminante. Então, por exemplo, a gente tem risco físico. O que é risco físico? Ruído, vibração, calor. Então, geralmente, esse risco físico, a gente sente ele. Ruído, por exemplo, através do ouvido, calor, a pele ali, você sente o calor, né? Vibração. Então, são riscos que a gente sente. Aí você tem o risco biológico, geralmente risco biológico, atividades hospitalares, contato com materiais infecto-contagiosos, atividades de coleta de lixo, os garis aí, pegam, né, um monte de coisa que eles pegam aí quando vão recolher o lixo, atividades de estação de tratamento de esgoto, por exemplo, efluentes, risco biológico, o risco químico, risco de poeira, risco de produto químico, por exemplo, solventes, tintas, vernizes. Aí você tem o risco ergonômico, que a gente vai falar hoje também, e o risco de acidentes, certo? Então a CIPA ela tem que ajudar em todo esse contexto, promover não só a questão da preservação da vida, mas a promoção da saúde. Quando eu falo promoção da saúde, eu falo principalmente relacionado às doenças ocupacionais que podem acontecer. Se eu estou ali, por exemplo, exposto a um ruído muito alto, posso ter problema auditivo. Se eu estou respirando um produto químico sem uma proteção adequada, eu vou ter problema respiratório.
Então é questão de saúde. Não só porque a gente visa muito o acidente, o machucar, a lesão, mas aquilo também que prejudica a minha saúde. É a promoção da saúde, ok? Aqui nós temos, ó, aquilo que eu acabei de falar, né, atribuições da CIPA. A CIPA tem que acompanhar o processo de perigos e riscos. Como é que funciona? Ela tem que registrar a percepção através do mapa de risco. A CIPA tem que verificar os ambientes, inspeção. E aí nós temos, aqui, tá vendo? Por cores, risco físico, químico, biológico e econômico de acidentes. E tem os exemplos em cima daquilo que eu falei agora. E agora tem também os riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? Eu tenho que avaliar no ambiente de trabalho os fatores de riscos psicossociais. O que eu vou avaliar? Relacionado, faz parte da ergonomia, os fatores de risco psicossociais, tudo que é relacionado ao trabalho, que pode afetar a minha saúde mental. Pressão no trabalho, cobrança por produtividade, tarefas mal divididas, assédio, qualquer tipo de assédio moral, por exemplo, assédio sexual. Então são fatores psicológicos, que também são riscos. E hoje a maioria das atividades estão relacionadas, os riscos são relacionados aos fatores psicossociais. Às vezes o ambiente de trabalho, você pega um escritório, por exemplo, o pessoal que trabalha aí com vendas, não tem um risco ali de acidente, não tem um risco de choque com líquidos inflamáveis, mas tem um risco psicológico, fator psicossocial, a pressão para fechar uma venda. Isso também afeta a nossa saúde. Vocês concordam que afeta a saúde? Às vezes até mais do que um risco físico, por exemplo. Porque quando se fala da mente, por exemplo, você está aqui trabalhando, você está exposto a ruído, você usou protetor, está certinho, você foi embora para casa, acabou. Quando você está com algum tipo de problema no trabalho que está atrapalhando a sua saúde mental, quando você vai embora, ele continua. Você fica pensando naquilo, não tem como se tirar. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso aí, ok? Aqui nós temos também a questão da elaboração do plano de trabalho, a participação, o acompanhamento. Então, a CIPA tem que ter um plano de trabalho, quais expensões que vai realizar, para dar o apoio. Você está fazendo atividade a quente, por exemplo, tem todos os procedimentos lá. Autorização de trabalho a quente, análise de risco, os EPIs para trabalho a quente, as condições, o lugar que está fazendo o trabalho a quente, por exemplo, a temperatura, como é que está lá naquela caldeiraria, naquela oficina, tem os biombos adequados, tem período para repouso, para descanso nas atividades. Esse é o papel da CIPA, ok? Participar, ela participa no desenvolvimento dos programas, CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA participa, campanhas de segurança, acompanhar, quando acontece um acidente de trabalho, eu tenho que fazer o quê? O que eu faço quando acontece acidente? Alguém aqui já sofreu acidente? Ninguém? CAT, muito bem, comunicado de acidente de trabalho e depois? Eu tenho que descobrir porque aconteceu o acidente. Então, eu tenho que fazer uma investigação. Qual foi a causa do acidente? Foi condição de trabalho? Foi comportamento? Foi comportamento. O que levou o colaborador a tomar aquela decisão? Como é que está o fator psicológico dele? Ele sofreu pressão? É falta de experiência? Eu tenho que achar a causa para implementar medidas, né, plano de ação para não voltar a acontecer o acidente daquela forma. Então, a CIPA ela tem que participar dessa análise de acidente. Ok? Atribuições da CIPA. Ela tem que requisitar informações, a CIPA tem que saber de todos os documentos. Toda empresa tem que ter ali o programa de gerenciamento de riscos, que é o programa onde tem todos os riscos de todas as atividades. A atividade a quente tem levantamento de risco. A atividade à altura, levantamento de risco. Quais atividades que eu tenho? Qual que é a probabilidade, severidade de acontecer? A atividade envolvendo líquidos inflamáveis. A atividades com ambiente confinado tem que estar dentro do meu PGR. A atividade da parte elétrica tem que estar dentro do PGR. Certo? Então, ela tem que requisitar essas informações, ela tem que ter acesso a esses documentos. Tem que ser apresentado nas reuniões da CIPA esses documentos que eu acabei de falar. Propõe interrupção de atividade grave e eminente. Gente, vocês que são trabalhadores da linha de fogo, o que é linha de fogo? Que trabalha onde tem risco crítico, eletricidade, construção civil,
Atividade com líquido, atividade a quente, atividade em altura, ambiente confinado, são críticas. Então, quando se fala em interromper a atividade, é algo que pode acontecer e vocês devem exercer o direito de recusa. Quando for uma atividade de risco grave iminente, não pode fazer. Tá? E a CIPA tem que apoiar. Anualmente, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, o que é isso? É uma semana que eu vou levar pessoas para falar sobre segurança do trabalho, temas relacionados às atividades daquela empresa, palestras, para mostrar que a segurança é um valor dentro da organização. Além disso, incluir temas sobre prevenção ao assédio ou outras formas de violência no trabalho. O assédio sexual, o assédio moral, dentro da CIPA, né, ele tem essa força hoje. As empresas têm que ter o canal de comunicação. Se tem um colaborador que assediou o outro, o que é o assédio moral? O assédio moral é quando você está fazendo algo com a pessoa ali que está incomodando ela, né? Vamos deixar o sexual de lado, mas o moral, aquilo que traz desconforto para a pessoa. Ele pode ser horizontal. O que é horizontal? Eu sou operador de máquina, ele é operador de máquina. Aí eu estou assediando ele moralmente. Certo? Ah, tem o vertical, que é de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu sou chefe dele e estou assediando ele moralmente. Ou ele também é da mesma forma. Ele é meu chefe e eu, como subordinado, estou assediando ele moralmente. Ah, isso não pode acontecer. Isso tem que ser, a empresa tem que ter os canais de comunicação para a vítima comunicar o que está acontecendo e ter a punição para mim ou para ele, quem for. E tem o assédio sexual. O assédio sexual não tem muita conversa. É um crime. Então, tem uma mulher ali, você começa a assediar aquela mulher, pode ser horizontal, né? Pode ser vertical, que às vezes acontece muito de chefia para um cargo mais simples, e pode também ser um assédio ao contrário, acontece. Da pessoa que tem um cargo menor, assediar o chefe, por exemplo. Pode acontecer. E aí pode até ter situações que se reverte. A pessoa está assediando, aí quando acontece alguma coisa, ela fala que foi. E já aconteceu também. Não estou falando que é uma regra, né? Mas são os assédios aí que a gente tem que trabalhar. Como que a CIPA é formada? Tem os representantes aí do empregador, são os representantes da empresa, são indicados pela empresa. Tem os representantes dos empregados, aqueles que são representantes dos trabalhadores que são votados, é através de voto. Pessoa candidata, quem pode candidatar? Qualquer funcionário, tem um prazo ali que ele tem que fazer a candidatura, ele vai candidatar, vai concorrer, de acordo com a quantidade de vagas que tem, a quantidade de votos que ele tem, ele vai ser eleito membro titular ou suplente, tá? O mandato tem a duração de 1 ano e é permitido uma reeleição, ou seja, eu ganhei para a CIPA, eu tenho 1 ano de mandato e eu tenho 1 ano de estabilidade, tá? Então são 2 anos, geralmente, que a pessoa fala, estabilidade, não é garantia de emprego. A empresa pode mandar embora? Pode, mas ela tem que ressarcir o período que falta para cumprir esses 2 anos, ok? Aí você tem os cargos aqui, ó, presidente, a empresa designa o presidente da CIPA, vice-presidente é escolhido pelos representantes dos empregados, tá? Aí a estrutura da CIPA, presidente, vice-presidente, secretário e os membros da CIPA para formar aí a comissão interna de prevenção de acidentes. Então aqui, situação de risco para a CIPA e a empresa, né? Sempre a CIPA ela tem que identificar riscos no ambiente de trabalho e trazer soluções. Então é importante ter formulários para identificar. Quando tem um membro da CIPA, você vai passar para ele essa informação. Apresentar sugestões de melhorias. A CIPA tem que participar da eleição dos seus representantes e colaborar com a gestão. Então, quando acontece algum tipo de situação, né, relacionada à empresa, né, tem o item 5.3.3, cabe aos trabalhadores indicar a CIPA, ao SESMIT e a organização situações de risco. Então, nós como colaboradores, quando identificamos um membro da CIPA, se nós não fazemos parte da CIPA, a gente tem que passar para ele, ó, tem um risco ali, tem uma máquina sem proteção, tem um piso escorregadio, tem um fio desencapado. O membro da CIPA ele vai ter esse canal mais próximo do que a gente, às vezes, para estar eliminando aquele risco, ok? Aqui tem alguns exemplos de EPI, né? Capacete, óculos, abafador, cinto, camisa, luva de raspa, máscara, calça. Está aparecendo os EPIs aí do pessoal que trabalha com solda, né? Bem completo.
Aqui, pessoal, mostra por que prevenir é importante. A prevenção, ela salva vidas, ela evita o acidente de fato. Cada vez mais a gente tem situações de tecnologia que facilitam o nosso trabalho. Cada vez mais a gente vai ter menos a mão de obra, vai ter mais a mão de obra técnica, não aquela mão de obra braçal. Isso é muito bom. Você imagina a gente poder ter uma atividade que não tem pessoas mais expostas a produto químico, pessoas mais expostas a risco elétrico, pessoas expostas a ter um risco de acidente com máquinas em movimento. Hoje, por exemplo, dentro da mineração, você tem os caminhões lá fora de estrada, lá que não tem motorista, eles são igual aqueles carrinhos de controle remoto, tem uma central, você não tem pessoas ali na área de cava fazendo transporte de minério. Você imagina o tanto de acidente que você consegue evitar. Isso é a tendência, tá, gente? A tendência nossa é ter menos mão de obra. Mais mão de obra é o quê? Vai acabar com os empregos? Não. Você vai precisar de mais gente fazendo manutenção, mais gente fazendo programação, mais gente fazendo comunicação. Né? Então, rolante pela Lanada da Vale, na região da Birita, tem a cabine, mas funciona ou com piloto ou sem piloto, funciona normalmente. É isso aí. Aquela recuperadora em minério, tem empilhadeira, faz a pia e a recuperadora joga para jogar para o peneiramento. Não, show de bola. É isso aí. Como é que é o seu nome mesmo? Francisco. Então, ela vai contribuir com... gente, quando se fala de prevenção, ela melhora a produtividade. Quando eu tenho um colaborador que se sente valorizado, que ele tem ali todo o seu plano de trabalho definido, vai melhorar a produtividade da empresa. Você vai trabalhar com mais vontade, com mais qualidade. Melhora o clima organizacional. Quando você tem tudo organizado, sinalizado, identificado, definido, melhora o clima. O Brasil ainda registra um número alto de acidentes de trabalho, então a CIPA é uma ferramenta importante. Gente, quando fala em acidente, é um negócio que a gente não pode achar que é normal. Já viu que você está em casa, às vezes você prende o dedo na gaveta ali, é ruim. Às vezes você vai grampear alguma coisa, você prende o grampo no dedo. Acidente simples, mas imagina um acidente mesmo, aquele acidente que realmente faz um efeito ali na nossa condição física. Uma queda de altura, por exemplo, uma queimadura, uma perfuração das vistas, às vezes. Então, a gente não pode permitir, a gente está sujeito a um choque. Então, isso tudo a gente tem que refletir sobre essa questão do acidente para que ele não aconteça. Então, a segurança é a responsabilidade de todos. A CIPA é importante, não só para cobrar EPI, mas para dar condição, participar ativamente. Quem é membro da CIPA tem que ter a participação ativa, colaborar com a identificação de riscos, ajudar a construir um ambiente mais seguro e saudável. E, em caso de dúvida, a gente tem que procurar um membro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, nós trouxemos esse contexto da CIPA para iniciar, tá? Comissão Interna. É importante entender, quando a gente fala de liderança em segurança, a gente não precisa de cargo para exercer liderança em segurança. Você não precisa de ser engenheiro de segurança, você não precisa de ser dono da empresa, você não precisa de ser técnico de segurança, você não precisa de ser médico do trabalho, não precisa de ser membro da CIPA. A liderança, a gente traz ela através do exemplo. Se eu sou um colaborador, posso ser soldador, mecânico, pedreiro, eletricista, se eu tenho a cultura de segurança, se eu pratico segurança, se eu oriento as pessoas, se eu preocupo com a pessoa que está trabalhando comigo, que trabalha de forma segura, eu tenho uma liderança dentro da segurança. Isso é exemplo que a gente fala. Porque o primeiro passo é a gente cuidar da nossa segurança, da nossa integridade. Eu comigo mesmo. Certo? A gente fala muito da metodologia dos 3 P's. Pausar, processar e prosseguir. O que é isso? Antes de eu tomar uma decisão, como a maioria das decisões a gente toma de forma automática, quando eu estou fazendo uma atividade crítica, antes de eu tomar a decisão, primeiro eu tenho que sair do piloto automático, que eu falei para vocês. O piloto automático é o grande vilão da segurança. Então, como é que eu faço para sair do piloto automático? Eu pauso. O que eu pauso? Eu paro. Eu estou falando aqui agora, não estou? Então, se eu for falar uma besteira aqui no piloto automático, o que eu faço? Eu não falo, eu pauso. É quando você está na discussão, você já perceberam que quando a gente vai falar alguma coisa
e trava ali, para dar uma pausa, você evita um monte de problema? Principalmente dentro de casa, com a mulher. Estou falando mentira? Com a esposa, com a mãe, com o filho. Pausa. Para atividade também, pausa. Pausar é aquele clique mental aonde eu vou pensar ali no que eu vou fazer. Eu pauso e eu vou começar a processar, é o segundo P. Como é que eu vou fazer aquela atividade? Eu estou processando usando a minha imaginação. Não tem como eu ter procedimento para tudo que eu vou fazer. É impossível. Então eu vou usar a minha imaginação e ver como é que eu vou fazer aquela atividade. Aí sim eu vou prosseguir. E às vezes o prosseguir não é nem prosseguir com aquela atividade. É falar assim, ó, vou exercer meu direito de recusa e não vou fazer. Tá? Então, isso é fundamental quando se fala de prevenção de acidentes. Ok? Dúvidas sobre esse tema? Perguntas? Alguma sugestão? Alguma coisa que vocês queiram complementar aqui que é importante? Tranquilo? Beleza. O pessoal que está no YouTube aí também, deu uma balançada aí, mas eu peço para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal para a gente trazer mais conteúdos relacionados à saúde e segurança.